Bom dia, irmãos. Com grande alegria, estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E desta vez vamos falar sobre a verdadeira casa de Deus. Que seja um bom discurso, uma boa troca, que seja um tempo agradável para nós. Lembrando que todos nós que estamos participando, estamos dando autorização para a transmissão desta aula pelo canal da igreja no YouTube. Professor Paulo, com a palavra. Bom dia a todos. Vamos, então, fazer uma oração de início. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso que está nos dando. Queremos te agradecer por esse sol, também pela chuva que rega a planta, que rega o fruto, que nos dá o alimento, e que vem o sol também para poder aquecer não só os nossos corpos, mas as nossas almas. Senhor Deus, seja com essa lição, onde vamos vivenciar a verdadeira casa do Senhor, que os teus filhos possam entender essa lição. Agradecemos por aqueles que já estão presentes e aqueles que poderão chegar. Nos perdoe, nos guarde, em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém. Pessoal, o que significa, então, a verdadeira casa de Deus? Qual é a verdadeira casa de Deus? Até então, a casa de Deus não era verdadeira? O que vocês acham? A verdadeira somos nós. Deus no nosso coração. Tá. Nosso coração é a verdadeira casa de Deus. Então, a dona Edna está falando que a verdadeira casa de Deus é o nosso coração, ou seja, o nosso corpo. Né? Deus habita aonde se permite que ele habite. A dona Edna deu essa explicação. Selmo, qual era a explicação que você estava dando? Que a verdadeira casa somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Bom, e antes, aonde era a casa de Deus? O povo se reunia no tabernáculo. Então, podemos entender que Deus habitava no tabernáculo, habitava no templo. Né? E aí, então, depois que esse templo é destruído, mas não o templo físico, mas sim o templo espiritual que foi Cristo, passou, então, Deus a habitar em nós. Né? E aí nós vamos ver como é que essa situação se adequa às nossas realidades. Primeira coisa que a gente pode ver nessa lição, a inabilidade de pais criarem filhos. O que vocês, já adultos, avós, podem dizer? Solange tem um filho pequeno, Walter também tem filho pequeno, Márcia também tem um filho adolescente. O que vocês dizem de criar filhos? Qual a inabilidade que teve Rebeca e Isaac de criar filhos? E vocês, que filhos pequenos têm? Qual é a inabilidade de criar as suas crianças? Nós não temos manual, né, para a criação de filhos. E a gente tem que estar o tempo inteiro, mesmo eles na adolescência, até adultos, eu acho, vigiando os nossos atos, porque o que a gente fala, o que a gente faz, aliás, fala muito mais alto do que o falar, né? Sim. Não que nós não devamos orientar, falar, né? Grita, vamos dizer assim. Uhum. E diante das crianças ao nosso redor, né? Porque eles nossas atitudes. Eu costumo dizer que eles são esponjas, né? Assim, tudo que a gente faz, eles sugam. E eu digo assim, existe um ditado popular que eu acho inteiramente errado, né? Que as pessoas falam assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, por esse ditado, os primeiros hipócritas que seu filho conhece são os pais. Os pais, né? Tá muito bom e não é o correto. Eles realmente têm que assimilar aquilo que você faz, né? Para que um dia ele fale assim, eu aprendi tudo com meu pai, minha mãe eram pessoas honestas, né? Eram pessoas de respeito, e os nossos filhos eles têm que nos ter como exemplo para a vida deles, né? Tanto negativo como positivo, dentro dessa colocação aí, né? Porque quando fazemos erro, eles também vão assumir eles e vão copiam vivenciar. Também. Isso aí. E eles também têm que reconhecer na gente assim, que nós somos falhos, né? A gente tenta acertar, né? Mas a gente erra também, né?
Às vezes a gente mostra para o filho que nós somos, né, super-heróis, e a gente não é. A gente erra como eles, e a gente tem que ter a humildade de saber pedir perdão para eles, né, não fechar o coração. Quantas vezes a gente acha, não pode errar? Não, a gente erra sim. E os próprios filhos da gente têm que ter a liberdade de falar, mãe, pai, você fez errado, né? Eu lembro que uma vez Calhau, muito pequenininho, eu tinha sido um pouco grosseira com ele e tal, e ele me chamou, mãe, você fez errado, tal, não sei o quê. Ele conversa, né? A gente dá essa liberdade para eles de conversar com a gente, né? Eles não têm que ter medo. E a gente tem que aprender a escutar. A gente não é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém, e a gente aprende muito com eles. Correto. Bom, vamos para os mais idosos agora. Davi. A dificuldade hoje da criação dos filhos é que os pais precisam trabalhar, e os filhos são criados por outras pessoas, é avó, é tia, é cuidador, aí cria o problema todinho. Eu dou graças a Deus que meu filho foi criado pela mãe dele, que ela só foi trabalhar depois que a minha filha, a caçula, já estava com 12 anos. Aí já estava todo mundo preparado. Eles hoje estão até... Você também tem filhos legais, filhos bons. É a criação, pô. O problema da criação, né? A dificuldade hoje é essa, porque às vezes não são os pais que criam, são cuidadores, quer dizer, avó, tia, cuidadores. Tá certo. Fala, Selma. Nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes não é nem o ensinar e nem o falar, mas o exemplo que nós damos. Eu tenho uma experiência valiosa na minha vida, e a pessoa que eu vou fazer referência é minha neta, Nicole. Eu tive a oportunidade de viver quase 2 anos após o nascimento dela lá em Cascavel. E hoje, ela já casada com 1 ano, ela sempre mostra situações em que sempre nos revelou a observação que tinha entre eu e a Maria. E ela elogia as atitudes e a maneira de se conduzir. E eu me sinto responsável por coisas que aconteceu na vida dela, porque até hoje ela lembra desses valores, daquilo que eu passei como exemplo. Eu não ensinava nada para ela. O nosso exemplo fala tudo. Isso. Foi legados que você deixou, né, Selma? Irmãos, por que eu quis entrar nesse preâmbulo? Porque nós vamos estudar uma família em crise. Um pai e uma mãe, um pai que vem de uma bênção, ser um primogênito de uma família, mas também que tinha problemas, um pai que teve relação com a serva, teve um filho. Então, esse Isaac tinha um irmão que foi renegado pela sua mãe, mas que era sangue seu, porque tinha parte do pai, e ele vai para uma família em que a sua esposa também, veja bem, a mãe foi estéril, levou 25 anos para conceber Isaac. Rebeca também é estéril, Isaac ora por ela por 20 anos para ter filho. Aí nascem 2 crianças, gêmeos. Um era mais amado pela mãe, o outro mais amado pelo pai. Aí eu entendo que começam os problemas de casa. Quer dizer, a gente não pode, por mais que tenha uma visão melhor de um, você deixar transparecer essa situação, porque fatalmente o outro ficará enciumado, né? Eu não sei se aqui alguém teve filhos assim perto, 1 ou 2 anos, não precisaria ser gêmeo, mas 1 ou 2 anos já teria essa diferença de se observar. Então, Isaac, ele é pai de 2 meninos, Rebeca, uma mulher estéril, que levou 20 anos, nasce 2 meninos. Nasce Esaú, que, pelo nome, é um camarada da caça, é um camarada mais livre, mais para o campo, e nasce também Jacó, que é um cara mais caseiro. Nós vemos isso na nossa família. Tem filhos que é mais caseiro, tem filhos que é mais saído. Isso aí não tem como. Agora, como lidar com essa situação? Como lidar com esses problemas que irão acontecer?
para que não haja situações diferenciadas lá fora. Então, esse foi o início do nosso preâmbulo. Aí, o primeiro tópico, ele fala crise sobre a promessa da bênção. Ou seja, a promessa da bênção quem era? Era Isaac. Aí começa as crises sobre a promessa. O autor diz o seguinte, ó, uma vida de impiedade e incredulidade dos pais certamente acarretará dissabor à sua descendência. Né? Então, havia para Jacó a promessa feita por Deus a Rebeca. Lembra qual foi a promessa que Deus fez a Rebeca? Está lá em Gênesis 25, 23. A gente pode ler aqui rapidinho, os irmãos terem uma ideia. E eu vou questionar os irmãos sobre essa promessa. 25, 23. Que o filho mais velho serviria ao mais novo? Isso. Por que essa situação, irmãos? Ora, não poderia Deus, então, já deixar Jacó nascer primeiro, Esaú depois, já que Jacó seria o primogênito, seria o homem que levaria a bênção de Abraão e Isaac e daria continuidade a Israel? O que vocês acham? É uma briga. É uma briga? É uma briga mesmo. Os planos de Deus, irmão, não são os nossos, não adianta. Nós não vamos conseguir entender por que Deus age dessa maneira. Porque ele poderia muito bem deixar Jacó nascer primeiro, ser o primogênito, e tudo correr normal. Fala, Davi. Mas, hein, Paulo? Mas Esaú não se importou com a sua primogenitura, porque, inclusive, vendeu ela para o irmão dele. Sim, vendeu por um prato de lentilha. Tudo bem, era um camarada que não tinha confiança naquilo que fazia, ou seja, não levava a sério espiritualmente a sua vida. Eu concordo com você. Mas por que Jacó, então, seria o pretendido, já que ele não era o primogênito? Porque as bênçãos daquela época eram para os primogênitos. Exatamente. E o fato de Esaú ali vender a sua primogenitude não quer dizer que aquilo valeria oficialmente. Valeria ali entre os dois, mas precisava a bênção de Isaac. E aí vem um problema. As meninas aí não me joguem pedra. Mas, mais uma vez, a mulher querendo dar um jeitinho na história de Deus. Ou seja... Mulher não tem jeito não, pastor. Ou seja, Isaac manda Esaú caçar e trazer um prato gostoso, um ensopado, para que ele comesse, porque ele entendia que estava próximo à sua hora de partir, e iria abençoar o primogênito, que era o costume da época e era normal. O primogênito tinha todas as vantagens. Hoje, não. Hoje, os nossos filhos serão educados iguais, terão os mesmos colégios, os mesmos amores e terão que vencer na vida. Naquela época, não. Tudo era para o primogênito. E aí, quem escuta essa história? Rebeca. Ô, mulher danada. Vem cá, Jacó. Ó, teu pai falou que vai abençoar teu irmão. Ele mandou ele caçar e preparar um guisado para ele. Mas vem cá, vai lá, pega no rebanho uns cabritinhos lá, umas ovelhas, que eu vou fazer esse guisado para você dar ao seu pai. Aí o próprio Jacó ele fala, mas mãe, ele vai reconhecer que eu não sou Esaú. Calma, confie em mim que tudo vai dar certo. E aí, o que vocês acham dessa mulher na história? Ela foi usada por Satanás. Foi usada por Satanás ou por Deus? Eu vou botar uma questão. Mas a mulher promove essa reação na família, né? De trocar. Olha só, não, deixa comigo, vai por mim. Entendeu? Eu acho que não foi usada por Deus, não. Então, nós já entendemos que a bênção seria de Esaú, mas Rebeca toma uma posição de modificar essa bênção do primogênito. E eu vou ler aqui umas coisinhas que eu tirei aqui para vocês.
Jacó e Esaú nasceram como o fruto de um milagre, pois a sua mãe também era estéril, Rebeca era estéril. Esaú, primogênito, Isaac, Isaac primogênito. Isaac ama mais Esaú que a Jacó. Ele era habilidoso na caça. Jacó era mais amado por Rebeca. Então, vocês veem aí que existe diferenças na família, um gostando mais do que o outro. E isso vai trazer problemas, vai trazer crise. Casamento. Casamento. Sem aprovação dos pais, Esaú, quando tinha 40 anos, tomou por mulher Judite e Basamate. Elas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, ou seja, problemas também com quem nossos filhos vão casar, com quem eles vão conviver uma vida. Será que esse companheiro ou companheira vai se dar bem conosco, que são os pais dessa pessoa? Como é que vai ser a harmonia da família? É outra coisa também que a gente fala com os filhos. Olha, cuidado, esse não é a pessoa ideal. Mas o filho ou filha se enamora de tal maneira que não tem como largar. E aí, problemas vêm. E essas duas trouxeram problemas para Isaac e Rebeca. Rebeca, juntamente com Jacó, engana Isaac. Foi o que eu falei. Quer dizer, a mulher tomando partido de um filho para enganar o pai. Então, Rebeca, juntamente com Jacó, engana Isaac. Esta prepara o ensopado e Jacó se vestiu com o casaco de Esaú, porque Esaú era peludo. Então, ele botou um casaco para enganar o pai. Veja bem. O cheiro também, né? E o cheiro. Para parecer de ter mãos peludas. Isaac, então, abençoa a Jacó. Está lá em Gênesis 27 a 29. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra e a fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações, se curvem diante de ti, se Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos os que te abençoarem. Então, esta era a bênção que Isaac daria a Esaú, mas deu a Jacó por causa de ser enganado. Agora, sim, servidão de Esaú a Jacó. Leia também aí, Tânia, o versículo 40, desse mesmo 27. 40? Desse mesmo 27. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás, mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então, vocês lembram que houve a primeira promessa de Deus a Rebeca, dizendo que ela tinha duas nações dentro das suas entranhas, que nasceriam dois povos, e o mais velho serviria o mais novo. Essa é a promessa. E ela se cumpre aqui no versículo 40, quando Jacó fala para Esaú, que Esaú seria servo do irmão dele. Ou seja, a promessa, quando Deus faz, ele fala direto com Rebeca. Ele não fala para Isaac, ele fala direto para Rebeca. E agora, o próprio Isaac cumprimenta a promessa de Deus. Tá? Então, só para relembrar, Sarai estéril, Rebeca estéril. E tem mais uma que vocês vão ver que é estéril também. Olha tanta esterilidade nessa família aí. E olha que nasce a gente. Raquel, já me adiantaram, já tomaram o meu. Raquel também era estéril. Né? Vamos continuar, então. Segundo tópico, a promessa renovada na crise. Primeiro, crise sobre as promessas da bênção. Agora, eu botei esse fator que não tinha. A promessa é renovada, porque foi na crise. Então, enquanto Jacó passava a primeira noite de viagem num lugar chamado Luz, por quê? Quando tudo aquilo aconteceu, dele enganar o pai,
Aí, quando Jacó vem para receber a bênção, o pai fala, ué, mas quem era aquele que estava aqui que eu dei a bênção? Ah, então Jacó me enganou, Esaú, e eu não posso fazer mais nada. Mas eu que sou o primogênito, eu que tenho direito à bênção. Mas não tem mais jeito, Jacó. Esaú, você agora vai servir ao seu irmão. Aí, quem que Esaú tenta no seu coração fazer o quê com seu irmão, Jacó? Queria matá-lo. Queria matar. Então, olha só. Isaac e Rebeca já tinham um problema no casamento. Leva-se 20 anos para nascer 2 filhos. Nasce 2 filhos. O pai Esaú, ama mais Esaú e a mãe ama mais Jacó. E essa dissidência continua, ao ponto de um irmão querer matar o outro porque enganou o pai, tomando a sua primogenitude. E isso nós temos visto nos nossos dias atuais. Filho querendo matar o pai, querendo matar o irmão. Isso tudo, irmão, não é só o pecado, mas a própria situação da nossa casa. Como nós estamos agindo com relação aos nossos filhos, o nosso casamento, o nosso relacionamento, para que esse problema continue. Eu faço Pilates toda quinta-feira, só faço uma aula. E aí, conversando com a professora, um determinado falou lá, aí eu falei assim, ela falou assim, tem que haver um equilíbrio entre o amor e o ódio. Eu falei, não, você está enganada. O amor superabunda o ódio. Não, ela falou, não, que isso, tem que haver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, está errado. Bom, então você não conhece o sacrifício de Cristo por você. Aquilo é muito mais amor do que ódio. Aí ela, poxa, mas você foi muito fundo, você assim acaba comigo. Você, mas Então, muitas vezes nós deixamos o ódio falar mais alto dentro do nosso lar, na criação, do que propriamente o amor. Se houvesse amor entre Isaac e Rebeca no relacionamento com os filhos, isso não aconteceria. E aí, que Rebeca fala? Jacó, teu irmão quer te matar, foge para as terras de Labão, que é meu parente, e lá você vai ficar lá até aplacar a fúria do seu irmão. Eu pergunto... E ela sempre dando um jeitinho, né? Mulher, fazendo ele escapar, sai fora. Mulher não é fácil, né, Céu? Até hoje. Não, gente, botando um pano quente, né, para aliviar o lado de um ou de outro. Quer dizer, ela errou num ponto, quando engana o marido, e engana o filho mais velho. Agora ela tenta consertar. E, a priori, não tinha nada de casamento. Ele só ia para lá para aplacar a fúria do irmão. Quando voltasse, não sei quanto tempo depois, aconteceria deles estarem legal. Então, Jacó chega lá, Labão, chega lá no local, e aí perguntam se alguém conhecia Labão, que era parente da família dele. Aí fala, ele mora aqui, não sei o quê. Aí, então, ele conversa. Aí, Labão fala, você vai vir trabalhar comigo, eu vou te pagar salário. Vou te pagar, não. Pelo salário. Não, primeiro ele ia pagar salário. Ele não ia dar filha, não. E aí faz aquela menção, né? Assim, olhar no outro, e aquele amor à primeira vista. E aí, quando Labão fala com ele que irá pagar, ele disse, não, então, peraí, eu vou trabalhar para você 7 anos e você me dá como esposa Rebeca, que foi a mulher com quem ele se namorou. E o que acontece quando acaba os 7 anos? Ele deu a filha mais velha, a Léia. Ele deu a filha mais velha. Aí Labão deu uma de Labão e enrolou Jacó. Mas, se vocês perceberem uma situação, o que estava acontecendo com Jacó agora é o que ele tinha feito com o pai dele. Ele enganou o pai, e agora Labão estava enganando ele. Quando ele acorda de manhã, que ele olha para o lado, aí está aquela mulher cheia de bobe, com aquele olho todo remelado, e aí ele vê que não é Rebeca. Aí ele vê que não é a Rebeca. Aí que ele se deu conta que ele foi enganado. Aí ele vai até Labão. Vem cá, eu trabalhei 7 anos para você, você me faz essa, você me engana, me dá... Opa! Israel, qual é o costume de Israel? Não é a mais velha a casar, a primogênita? Aqui também.
Aqui também, meu amigo. Né? Então, você vai ter que casar com a mais velha para depois eu te dar a mais nova. Aí o Jacó falou, tudo bem, eu vou trabalhar mais 7 anos. Ou seja, o cara trabalhou 14 anos por causa de uma esposa. Tem que amar muito. Vocês concordam? Agora, nesse tempo, entre o casamento de Léia até Rebeca, o que aconteceu? Nasceram filhos de Léia. E Léia também deu, né? E Léia também deu sua serva para ter filhos com Jacó. Aí vem Rebeca. Chega o tal dia, casa. Aí Rebeca entende que era estéril. Por quê? Não conseguia engravidar. E aí fala para Jacó, Jacó, me dê filhos, porque eu estou sendo desgraçada pela minha irmã. A minha irmã sobrepõe sobre mim, faz meme contra mim, porque eu não consigo dar filho. Aí, qual é a resposta de Jacó para Rebeca? É Raquel, né? Desculpa, Raquel. É tanto nome que a gente esquece. É Rebeca, Raquel. Raquel. Por acaso eu sou Deus? É isso. Por acaso é seu Deus que faça você ter filhos? E aí, Deus, então, permite que Raquel tenha filhos. E aí, nasce quem? Dessa união entre Jacó e Raquel. José. Nasceu José, que depois nós vamos ver que ele vai ser o segundo no Egito, e nasceu um outro. Benjamim. Mas o que aconteceu no nascimento de Benjamim? Ela morre. A mulher do amor de Jacó, ela vem a falecer. Mas, nesse período, ela tem a sua criada, ela dá a sua criada a ele, então vem nascendo esses filhos. Eu estou pulando, irmão, porque os nomes não vai ser tão importante, mas só vai ser importante as 12 tribos que realmente dessas mulheres. Léia, Rebeca, Léia, Raquel e as duas serviçais delas duas. Então, total, 12 filhos. 6 de Léia, 2 da serva dela, 8, 2 da serva de Rebeca, 10, e 2 filhos de Rebeca, que fazem as 12 tribos. Mas teve também, Léia teve uma filha. Oi, pode falar. Diná. Não é Edna, não, é Diná o nome da menina. É quase parecido da dona Edna. Mas falei Diná. Isso. Aí Jacó, então, entende que está no tempo de voltar para a sua casa, para Canaã, mas ele tem um problema que ele tem que resolver. Qual é? A saída deles, se Labão ia consentir, e a entrada dele lá na terra de Esaú. Isso. Porque ele, quando saiu, deixou a porta fechada. Isso. E a saída de Labão também poderia não concordar. Eu pulei aqui, foi sem querer, agora que eu me lembrei. Enquanto Jacó passava as primeiras noites de viagem, quando ia lá para cá de Labão, num lugar chamado Luz, recebeu de Deus uma revelação por meio de um sonho. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas a partir dali passou a conhecer o Deus por si mesmo. Jacó sonhou com uma escada pela qual subiam anjos, mas ele não fitou no anjo, ele fitou num homem que estava ali, ou seja, o próprio Deus. E esse homem briga com Jacó, e Jacó só o deixa ir quando ele toca na sua coxa e ele fica mal. Então, ali, até então, Jacó era uma pessoa, talvez, vamos dizer, não totalmente descrente, mas ele começa agora a ter o lado espiritual dele mais levantado. Por isso que o autor vem falar que a verdadeira casa de Deus somos nós. Eu pulei, acabei esquecendo desse ponto aqui. Aí vamos voltar lá. Então, Labão, quando tenta segurar Jacó, quem é que fala com Labão? Quem fala com Labão? Labão, não fale mal nem bem de Jacó. Deus. Deus fala diretamente com Labão, porque a ideia de Labão era segurar Jacó ali, porque ele estava
indo embora com as suas 2 filhas e seus netos, e também tudo aquilo que ele tinha conseguido de rebanho. Então, ele não queria que isso acontecesse. Então, o próprio Deus, porque já era a proposta de Deus que Jacó voltasse à sua terra para que desse continuidade, porque aquela terra de Canaã foi prometida lá a Abraão. Então, precisaria da continuidade. Então, ele precisaria voltar. Então, quando Labão tenta essa situação, Deus fala, Labão, não fale mal nem bem de Jacó, libere-o, deixe ele ir embora. E aí, então, Labão se despede das filhas, dos netos, e realmente Jacó volta. Aí, no meio do caminho, um dos seus servos vem dizendo o seguinte, Jacó, Esaú vem com 400 homens para te encontrar. Bom, qual é a primeira posição de Jacó quando ele escuta isso? Ele temeu. Ele temeu e tremeu. Ele temeu. Então, Jacó temeu e tremeu pelo seu irmão, porque até então ele não sabia se seu irmão iria atacá-lo, matá-lo e acabar com toda a sua situação. Por quê? Quem faz não esquece. Né? Então, oi? Enganado. É o contrário. Quem faz, esquece. Quem leva, esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Ah, tá. Então, Esaú lembrava daquela situação. Mas Jacó também lembrava. Jacó não esqueceu também. E aí ele tem uma atitude. Vou dividir o meu grupo em 2. Um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo. Porque se um grupo morrer, o outro vai dar continuidade à minha família. Esse foi o pensamento dele. E aí ele tem um encontro com Esaú. Como é que foi essa guerra? Quantos foram que morreram nessa guerra? Ele preparou uma porção de ovelhas, de gado, tudo para dar de presente para apaziguar a ira de Esaú. E aí, o que acontece? Esaú aceita, briga com a família de Jacó. O que aconteceu? Eles fizeram uma aliança. Eles fizeram uma aliança. Porque era abastado com tantas as coisas. Sim, mas quando Jacó encontra com Esaú, o que acontece? Márcia, abre o microfone. Se abraçam, beijam. Se abraçam. Esaú se joga nos ombros do seu irmão e se abraçam, se beijam e se confraternizam. Aquela mágoa já tinha terminado. Oi? A reconciliação. Então, Esaú já tinha esquecido. Por isso é que eu falei lá no início. Esaú, que foi o que apanhou, esqueceu. Jacó, o que bateu, é que não esqueceu. E o ditado é o inverso. Por isso que eu tinha falado daquela maneira. Jacó o tempo todo temia. Ou seja, aí eu pergunto, Jacó estava confiante em Deus ou não naquele momento? Aí não. Porque ele temia o seu irmão, ele temia as consequências do seu ato de 15, 16 anos atrás, 7, 14, ele já viveu fora. Vamos que ele levou mais uns 2 anos até chegar ali. Então, ele se amargurava com um problema há mais de 15 anos. E não confiou. Ora, se ele já teve um encontro com Deus, por que ele não estava depositando nas mãos de Deus a solução daquele problema? O que vocês acham? Isso mostra a nossa fraqueza. Não entendi, Ivonete. Fala aí de novo. Mostra a nossa fraqueza. Mostra a nossa fraqueza. Ora, mas se ele já tinha tido um encontro com Deus, ele tinha conversado com o anjo tinha tocado na sua coxa, ele tinha ficado mão, ele então tinha um encontro verdadeiro e Deus falou que o protegeria, porque essa era a promessa. Ora, se Deus falou que o protegeria, por que ele continuou nesse momento fraco? Se nós formos olhar para trás, nós vemos lá que Abraão tinha a promessa de Deus, mas quando ele chega no Egito, ele mente para o faraó dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Né? E não deixava de... Jacó fez a mesma coisa. Isso, Jacó fez a mesma coisa com a sua mãe, mentindo para o seu pai. Né? Abimeleque também tentou ter um relacionamento com Sara e, mais uma vez, Abraão diz que ela é irmã dele. Abraão. Então, vocês veem que, mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus para uma grande missão, que essa era uma grande missão,
constituir uma nação e que essa nação fosse hoje exemplo para nós. E nós vemos a divisão que existe nessa nação. Alguns judeus entendem que Cristo já veio e outros não. A nação é dividida. E essa nação que não deveria ser dividida nos traz esses aconselhamentos e muitos hoje são divididos também. Ainda não entenderam que Cristo é o Salvador. Bom, então eles têm um encontro, mesmo assim, Jacó oferece a Esaú um pacto, dando ovelhas, cabras e mais algumas outras coisas lá de animais, para que houvesse, então, um abrandamento, uma situação melhor. Esaú não aceita. Jacó, eu também constituo uma grande família, eu também sou abastado, não precisa. Vamos viver juntos, vamos viver em comunhão, né? E Esaú, então, fala, ó, vamos caminhar junto. E o que Jacó fala? Quando ele fala, vamos caminhar junto? Ele diz o seguinte, não, eu não posso caminhar junto com você, porque eu tenho os meus propósitos. Porque Jacó ia habitar na terra, e Esaú foi habitar onde? Não me lembro agora. O autor fala assim, ó, Deus preparou o retorno de Jacó, Deus falou o coração de ressentir de Labão, né? E deu para que desse continuidade na terra de Canaã. E Esaú foi habitar nos montes. Então, ali se separa. E dessa habitação, qual é a geração que deu descendência de Esaú? Quem era a descendência? Eram os amonitas, os berenitas, os perizeus. Os amonitas. Foi os amonitas. Está ali na lição. Então, eu tentei resumir o máximo que pude a lição para vocês entenderem como é que é a verdadeira casa de Deus, é onde Deus habita, que somos nós. Mas também a inabilidade de criação de filhos, uma família em crise. Existe bênção? Existe, porque a bênção é promessa de Deus. E essa bênção constituiu Israel. Jacó, com seus 12 filhos, deu continuidade a Israel que nós sabemos hoje. 10 tribos depois foram exterminadas, ficando duas tribos, que deu a continuidade ao povo de Israel. E nós somos hoje esse Israel de Deus. O Israel de Deus hoje é aquele que aceita Cristo no coração. Então, essa é a verdadeira casa. A verdadeira casa de Deus somos nós. Não é um templo suntuoso, feito de pedra, tijolo, areia, cimento, não. Ali é um físico onde nós nos reunimos, mas nós somos o templo e aonde nós estivermos, o templo está andando, ou seja, é um templo andarilho. Então, eu tentei resumir o máximo que pude para a gente ver as consonâncias entre a inabilidade de uma criação, mas as promessas de Deus na nossa vida. Fala, Céu. Nessa lição, nós temos um resumo de duas situações que nos chama muito a atenção. Tudo o que aconteceu no decorrer da vida de Jacó foi devido a uma promessa e ele saiu da promessa, ele escapuliu da promessa. E aqui sempre diz o seguinte, sempre que nos afastamos da esfera da promessa, pagamos um preço muito alto e Jacó pagou. Mas Deus é tão amoroso conosco que ele nos faz voltar ao caminho da promessa. Nós temos que estar sempre lembrando disso. Se a gente escapulir, Deus está nos trazendo para o caminho de novo. Pegando, então, essa palavra do céu, qual é a maior promessa que hoje nós temos? Hoje, nós que estamos aqui nesse mundo. A vida eterna. Aguardando a volta dele para morarmos com ele no lar celestial. Sim, mas a promessa é de uma vida eterna, junto com Deus. A salvação é eterna. Mas, para que eu tenha essa salvação eterna, eu tenho algo a cumprir. Qual é? Viver em comunhão e obedecendo aos estatutos dele. Isso. Aí, quando eu não obedeço, que foi o caso, como o Selma falou, de Jacó, Esaú, Rebeca, Isaac, Abraão, Deus nos chama novamente à sua presença. E é o que tem acontecido nos anais da história o tempo todo. Deus é tão benevolente que nos chama agora.
precisamos, igual o pastor Miguel fala, firme na rocha, firme enquanto vidas temos, porque desvio vamos ter na vida, isso não tem a menor dúvida. Como teve os nossos heróis da Bíblia, nós vamos ter desvio. Agora, compete a nós, quando desviarmos, voltarmos para Deus pedindo perdão. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele entendia o erro e voltava a Deus para pedir perdão, porque a promessa que Deus deu, Deus não tiraria. Então, a promessa que Deus nos deu é de uma vida eterna. Agora, eu preciso praticar os atos que Deus quer para que essa promessa se cumpra em nossas vidas. Essa que é a realidade, irmão. Então, a verdadeira casa somos nós. Quando Deus fala para Rebeca sobre a promessa que o mais velho serviria ao mais novo, era o desígnio de Deus. E Deus queria dar continuidade a essa história. Aí Rebeca, ouvindo isso, porque... Lembra lá, Sarai, quando ouviu que seria mãe de uma grande nação, e passa-se 25 anos e ela não chega a essa criança, ora, o tempo de Deus não é o nosso. Aí Sarai pega Agar e dá para Abraão ter relações e ter um filho, achando que dali seria a grande nação. Então, Deus não usa, Deus tinha o plano dele. Aí agora com Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó. Deus também tinha um plano. Quando ele fala para Rebeca, dentro de você tem uma briga de duas nações, dois povos, nas suas entranhas os dois filhos já brigam. O mais velho servirá ao mais novo. Mas Deus queria conduzir a história, ele faria. Aí Rebeca, achando que talvez o tempo estava muito demorado, ela que dá o jeito. Quando Deus fala que ele rege a história do mundo, é ele. Ah, mas Rebeca, ouvindo essa promessa, então inverte as coisas, ela engana a Isaac junto com Jacó. Ela quem fez. Deus não faria isso. Porque Deus não engana a gente. Porque Deus não engana. Porque se Deus nos enganasse, a morte de cruz seria um engano, seria um engodo. E não é essa a crença que nós temos. Nós cremos que o Filho de Deus veio ao mundo, sofreu por nossos pecados e se deu por nossos pecados. Essa é a nossa crença em salvação. Não existe outra. Porque se Cristo não viesse ao mundo, se dado por nós seríamos ainda pecadores. Nós não tínhamos sido lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós não entraríamos no céu, porque o pecado não entra no céu. Quando Jesus entra em Jerusalém, sentado num jumentinho, e todo mundo dando glórias a Deus, aí lá os judeus falam, fala com esse povo para parar de te dar glória. Aí, o que ele falou? Se eles pararem, as pedras vão clamar. Entendeu? Então, é essa a nossa posição. Nós temos que confiar em Deus, confiar em Cristo Jesus. Irmãos, é 10 horas e a Márcia já mandou um toque aqui para mim acabar, e eu vou realmente... Depois, se alguém tiver dúvida, me ligue que a gente tira as dúvidas, tá bom? Eu vou orar, agradecer a Deus por essa lição, e qualquer dúvida pode me ligar, não há nenhum problema não, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso, por essa lição, em que tu nos deste o conhecimento dos teus filhos, da tua história até os dias atuais. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, que seja com o culto. Isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom dia e até a próxima lição. Mas qualquer dúvida, pode me ligar para a gente tirar dúvida sobre a lição, tá bom? Um abraço. Daqui a pouco nos vemos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.